Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o vivo, o verdadeiro, aquele que há 2000 anos atrás, ali na cruz, venceu a morte, o pecado, o diabo e pagou todas as nossas dívidas e nos deu a salvação eterna pelo seu sacrifício. Nos deu a salvação eterna para sempre. Ele nos deu. Antes de realizar tudo isso, essa proeza, antes de ir lá para a cruz, fazer tudo isso por nós, ele fez uma reunião com seus discípulos naquela noite fatídica, né? Quando ele estava ali se despedindo dos discípulos, falou uma série de coisas e já no final, sabendo que ia ser preso, que ia ser levado à cruz, ele disse algumas palavras interessantes. Sabe que Jesus não jogava conversa fora, né? Quando ele abria a boca, ele não abria a boca para falar abobrinha, né? Como diz o povão, né? Falando abobrinha, né? Boca aberta, jogando conversa fora. Não, da boca de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, não saía besteira. Muitas vezes ele até falava assim, em verdade, quando ele falava outra vez, quando ele falava 2 vezes isso, ele ia falar uma coisa muito importante e todo mundo estava sempre atento à palavra de Deus. Não sei se é o seu caso aí, né? Você que está aí dentro do sistema religioso, talvez você fica muito atento às mentiras do Macedo, do Silas, do Valdemiro, dos líderes religiosos, mas ao que Jesus lhe diz, talvez você não esteja muito atento. Então o Senhor Jesus disse aos discípulos uma série de coisas e no meio disso ele disse: estou indo, vou para a cruz, tal, né? Vou fazer o que eu sempre estou dizendo para vocês há 3 anos, estou com vocês, andando com vocês para cima e para baixo. Avisei para você, é porque Jesus avisava, lembra quantas vezes Jesus disse? O Filho do Homem será pregado, tal, no 3º dia eu vou ressuscitar. Ele sempre estava dizendo, mas no dia que chegou a hora mesmo, que eles não estavam nem esperando que era aquele dia. Aí Jesus disse, está chegando a hora. Então, deixa eu dizer aqui umas coisas para vocês, tal, começou a falar com eles. No meio dessa conversa ele disse, fiquem firme, né? Confie, tal, que tudo dará certo. E aí foi a hora que os seus algozes chegaram, prenderam ele foi para a cruz, passou tudo aquilo que você já sabe, né? Não precisa nem falar, até uma criancinha sabe, né? E aí, ali no Monte Caveira, né? Monte Gólgota, né? Que chama. Ali foi o pega para capar. Satanás, o pecado e a morte. Os 3 destruídos simultaneamente pelo Senhor Jesus. Ele diz, está consumado. Sai daquele corpo. Aquele corpo judeu que ele se vestiu. Aquilo era um véu. Aquilo era carne. Quem foi pendurado ali, foi cravado ali, não foi Jesus, não. Jesus estava dentro daquele corpo. Quem é Jesus? Deus. O Espírito Santo estava ali. Lembra quando ele disse para Filipe? Filipe queria ver, perguntou para ele, mostra-nos o Pai, Senhor, esse Pai que o Senhor tanto olha para cima e fala, meu Pai que está no céu. Mostra para nós pelo menos esse Pai. Quem é esse Pai que o Senhor fala tanto? Aí ele disse, Filipe, como diz para mim? Como você diz isso? Mostra-me o Pai. Olha para mim, Filipe, preste atenção. Quem vê a mim, olha aí, olha a dica. Quem vê a mim, vê ao Pai.
Filipe poderia dizer, mas o pai do Senhor é barbudo assim, igual o Senhor? Tem os olhos claros, ninguém sabe a cor dos olhos de Jesus, será castanho, será verde? O pai do Senhor tem 1 metro assim, igual o Senhor, 1,70 m, 80 ou ninguém sabe a altura de Jesus correta. É cabeludo assim, igual o Senhor, o pai é. Porque o Senhor está dizendo, quem vê a mim vê o Pai. Aí ele diz, quem vê a mim vê ao Pai. Eu e o Pai, Filipe, somos 10. É isso? Somos 5. Somos 4. Somos 3. Somos 2. Foi isso que ele falou? Somos 0. Não. Eu e o Pai somos o quê? Aquele bem grande assim, ó. Ele poderia dizer, é mesmo, Senhor? Mas o Senhor já é eu estou vendo só aqui na minha frente. Aí se eu fosse Jesus, né? Deixa pra lá. Jesus deu só uma dica a ele. Jesus sabia que ele não tinha condições espirituais de entender aquilo, mas falou mesmo assim. Vê como Jesus é bom, né? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos Queimou o filme da Igreja Católica de Constantino, dessa galera religiosa aí que colocaram essa trindade aí na Bíblia, né? Os evangélicos, então, que acreditam nessa mentira até hoje, agora devem estar de cabelo em pé, né? E querem dizer que é 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pensam que tem 3 deuses. Você pode ver que lá no Velho Testamento inteiro, todos os profetas, todos os que tiveram inspiração de Deus, como foi o caso de Davi e de outros reis, né, que foram fiéis a Deus, que tinham também inspirações de Deus para escrever. Moisés, Ezequiel, Jeremias, todos os nossos irmãos que estão agora na glória, graças a Deus, só aguardando a qualquer momento. Pode ser agora, daqui a pouco, amanhã, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós possamos reinarmos juntos eternamente. E não se preocupe não, que o reino de Deus não é um lugar chato não. Tem um montão de anjinho, né? Com a harpinha assim tocando, sentado na nuvem. Olha, não pensa que o reino de Deus é isso não. Se você pensa que o reino de Deus tem mesmice, não tem não, você está enganado. Deus é o Deus da vida, da alegria. É só você parar de andar dentro do sistema religioso, abrir um pouquinho os seus olhos, né? Porque a pessoa fica cega dentro desse sistema religioso, na idolatria, alucinada por esses líderes religiosos, idolatrando eles, que elas não têm mais outra coisa na vida a não ser idolatrar líderes religiosos, templos religiosos, né? Aquela beleza, aquelas pinturas, As pessoas ficam impressionadas com templos grandes, Templo de Soladrão, Salomão nem... O templo de Salomão está lá todo destruído em Israel, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Se fosse de Deus, aquele templo lá não teria sido destruído, Deus não permitiria. Pois é. E o nome já está dizendo, templo de Deus? Não. Templo do Espírito Santo? Não. Templo do Senhor Jesus Cristo? Não. Templo de quem? De Salomão. Então o que você está fazendo? Você segue a Jesus ou segue Salomão? Por que essa veneração a Salomão?
Boa coisa Salomão também não foi. Salomão morreu na idolatria. É por isso que você está vendo lá um monte de idolatria. Castiçal dos judeus, nada contra os nossos irmãos judeus, né? São filhos de Deus também. Falsa arca da aliança lá. Na inauguração fizeram aquele circo todo, né? Emocionando o povo, pegando os obreiros, os pastores, tudo pela emoção, né? Os membros, os evangelistas. Cajado de Moisés. Que cajado de Moisés, que arca da aliança, uma coisa falsa, mentirosa. Pois é, idolatria. Templos bonitos, cadeiras confortáveis, né? Aquele silêncio, né? Aquele breu. É como a igreja chamada católica também, que senta aquele silêncio, né? Aquele Jesus pendurado com o coração assim para fora, né? Cheio de sangue, aqueles santos tudo espalhado, aquele silêncio, as pessoas se sentem no céu, né? Tudo aparência, tudo idolatria, para enganar as pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus. E Filipe disse: mostra-nos pelo menos o Pai, Senhor. E o Senhor Jesus respondeu: Filipe, olha para mim. Como você me diz, mostra o Pai? Eu e o Pai, Filipe, somos um. Quem vê a mim, olha aí, vê quem? Vê ao Pai. Captou? Lembra do Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo? Aí o Rolando Lero ficava com o zoião grande assim, arregalado, olhando, né? Captou? Aí, seu Rolando Lero, captou? Captei, amado mestre. Pois é, eu e o Pai somos um. Como eu estava dizendo, todos os profetas, Moisés, Davi, Jeremias, Ezequiel, todos que tiveram, por exemplo, visões de Deus, do céu, da outra dimensão, desse lugar onde a gente vai morar, disseram: e vi um trono branco e quantos? Que se assentava nele, semelhante a um homem, a um filho do homem, ou a um homem. Por quê? Semelhante a quem? A um homem. Igualzinho assim a nós. 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos. Olha aí como é que é a forma de Deus. Lembra que ele disse lá? Eis que eu faço homem, a minha imagem e a minha o quê? Semelhança. Imagem é o que está por fora, é o que se pode ver por fora. E semelhança é o espírito, é o poder. Somos iguaizinhos a Deus. Pois é, igualzinho, tá vendo? Olha, eu tinha tanta vontade de ver Deus assim na minha frente. Olhe para o seu próximo. Olhe para esse mendigo que está aí na rua, para essa pessoa que está presa no hospital, essa pessoa que está aí passando fome, seu vizinho, sua vizinha. Está vendo Deus. Essa é a forma dele. É a imagem dele, né? Uma pessoa que conhece a Deus tem coragem de dar um tiro em outra pessoa? Se ela vê Deus naquela pessoa, ela tem coragem de fazer o mal para aquela pessoa? Para aquele semelhante? Seja ele um estranho, um familiar, ou seja lá quem for? Um homem que conhece a Deus, ele é capaz de espancar a sua esposa, que ele está vendo que é a semelhança, a imagem, a semelhança de Deus, que conhece a Deus. Veja o detalhe. Uma pessoa que conhece a Deus
tem coragem de mandar as pessoas dar dízimos, ofertas, sacrifício, mesmo sabendo que está errado? Para pegar o dinheiro do pobre, do abatido, comprar bancos, time de futebol, joias, mansões, juntar tesouros nessa terra para ele, enquanto as pessoas estão sofrendo? Quando esses líderes religiosos olham para essa multidão de cima daquele palco, daquele picadeiro que eles chamam altar, eles veem o quê? A imagem, a semelhança de Deus aqui naquele povo? Ou eles verem ali nota de 100, carro, casa das pessoas, hein? O que é que eles veem ali? Propriedades, né? O cifrão assim, porque é assim que eles olham para vocês. Vocês, jovem, membro, obreiro, evangelista, todos vocês, simpatizantes, você que nunca entrou e com certeza, se não se cuidar, daqui a pouco está lá dentro também, querendo ganhar dinheiro, querendo resolver problemas que você pode resolver aqui fora. Dinheiro você pode trabalhar, acabou. Lutas todo mundo vai ter aqui fora. Ninguém é obrigado a ir para religião nenhuma para poder resolver problema. Problema não se resolve dentro de religião. Se resolve enfrentando o problema. E às vezes o problema foi você mesmo que criou. Aí você vai lá, pede perdão, conserta seus erros, suas falhas e bola para frente. Você não precisa estar aí fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifício. Então, quando Jesus vai à cruz, depois dessa reunião que ele teve com os discípulos, foi à cruz. E o que é que ele fez ali na cruz? Quem foi encravado ali na cruz? Foi quem? Deus? O Senhor Jesus? O Espírito Santo? Ou foi Adão? Adão. Quem pecou lá no começo do mundo, lá no Jardim do Éden? Foi quem? Escreve aí embaixo nos comentários. Adão. Já estou dizendo. Se você não concorda, escreva não concordo não, irmão. Foi eu que pequei, eu estava lá, no começo do mundo. Não. Foi Adão. Nada mais justo do que Deus fazer o quê? Se vestir com a mesma natureza de Adão. Adão foi desobediente? Tá bom, então eu estou com um corpinho igual ao dele e vou obedecer. Adão colocou a morte? Tá bom, eu como homem, como ele, vou colocar a vida. Então, quando Deus se veste de carne, ele também está vestido de quê? Semelhante a nós. Com o corpo, com a genética de quem? De Adão, mas não se submeteu a Adão. Só isso. Ele foi o único que resistiu à lei, o pecado, o diabo e a Adão. Então, quando ele se prepara para ir para a cruz, ali estavam os três, ou os quatro, né? O pecado, a morte, o diabo e Adão. Olha aí. E Adão, que estava naquele corpo judeu de carne, aquela capa, aquele véu que Deus estava vestido, chamado Adão, não queria ir para a cruz, não. Chegou até uma hora que Jesus sentiu medo. Se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. A carne, Adão falando, Adão colocando medo, colocando angústia, depressão. Mas aí o Espírito que estava dentro disse, não, acorda, fique esperto. É Adão que está te enganando. Aí ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade. Aí ele disse, não, esse é o meu trabalho. Não, você queria me enganar, né, Adão? Vai para a cruz sim,
vai todo mundo ser destruído na cruz. E o diabo botando a mão na cabeça, ai, 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 era a última que eu ia fazer com ele para ver se ele desistia. Aí Jesus, quando é pregado, ele sente. Por que ele sente? Porque ele estava vestido com aquele corpo. Tinha o espírito dele e o espírito de Deus dentro do espírito dele. Então, ele sente a dor na carne, né? Porque todo mundo sente dor. Mas, na verdade, quem estava sendo crucificado ali era Adão. Por isso que diz que ele pagou o nosso escrito de dívida, encravando na cruz. Olha aí. Então, quando ele foi encravado ali, aquele corpo judeu, aonde Jesus, que é o Espírito, estava dentro daquele corpo, ficou, na verdade, os 5 ali. O pecado, o diabo, a morte eterna e Jesus, aquele corpo de Adão, né? Adão e Jesus, o 5º elemento, tá vendo? E ali ele disse, fica todo mundo quietinho aí. E quando ele disse, está consumado, houve o quê? A destruição de todas essas coisas ali na cruz. Por isso que várias vezes o diabo tentava, né? Tentou até Pedro, quando Jesus estava dizendo assim, que teria que ir para a cruz, ia morrer, ressuscitar no 3º dia. Pedro disse, não, Senhor, ninguém faça isso, ninguém vai fazer isso com o Senhor. O que é que ele disse? Para trás de mim, Satanás. Né? Nem Pedro, coitado, que também tinha um corpo de carne, não percebeu que estava sendo usado pela carne. Ou seja, Pedro estava cheio de Exu, de tranca-rua, de Exu caveira, andando com Jesus para cima e para baixo. Não, foi a carne, tá vendo? Porque o diabo não tinha acesso a eles, porque Jesus estava ali com ele. Embora não tivesse tendo o Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo só vem depois da cruz, mas ele tinha a proteção do Senhor Jesus. Lembra que uma vez que Jesus disse, o diabo falou que está querendo peneirar você aí, Pedrão, peneirar vocês aí, mas ele sabe que eu estou aqui, né? Por isso que... porque nesta época o diabo estava atuando. Lembra que ele não tinha ido para a cruz ainda? Lembra que todos foram destruídos na cruz? O diabo, o pecado, a morte e Adão. A natureza adâmica. Nós temos sequelas dele hoje, né? Onde estão essas sequelas, irmão? Gálatas 5,16. Temos as sequelas de Adão ainda, né? Porque Jesus salvou o espírito, mas não salvou a carne. E a carne ficou com esses vícios, que os líderes religiosos dizem que é pecado. O que é que aconteceu com o pecado? O que é que aconteceu com o diabo? O que é que aconteceu com Adão? O que é que aconteceu com a morte lá na cruz? Destruído. Por isso Jesus disse, o espírito está pronto, está salvo. Mas a carne já foi tudo destruído, mas ficou essas coisinhas, essas imundícias aí, Gálatas 5,16. Tudo bem. Importante é que o espírito está salvo, né? Por isso ele diz, andai no espírito, não satisfaça seus desejos. Isso aí é coisa da carne. Que os líderes religiosos blasfemam contra Jesus dizendo que é pecado, que você está em pecado. Eles misturam pecado com fraquezas da carne, que são essas que estão aqui, ó. Gálatas 5,16. E o que é isso, irmão? Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, homicídio. Tudo isso é obra da carne. Não, é o diabo. Que diabo? Tá esquecendo da cruz? Né? Você está entendendo, irmão? Abençoados e amados filhos e filhas de Deus. Tenho certeza que o pessoal que está no sistema aí não está conseguindo entender, não. Tem que desenhar, né? Essa gente dando ouvidos a esses líderes religiosos fica numa situação dessa. E é povo de Deus.
são abençoados, amados também por Deus, mas estão vivendo na mentira, no engano, no engodo. O Macedo está aí desesperado. Foi desde o dia 1º que ele está aí. Enquanto não chegar dia 10, dia 12, dia 13 por aí, de março, ele vai perturbar, vai encher a cabeça do povo, da igreja, entre aspas, universal, para devolver o dízimo. Porque o dízimo é 10%. E porque quem não dá o dízimo tá em pecado. E porque quem não dá o dízimo vai para o inferno. E porque quem não dá o dízimo vai ser amaldiçoado. E porque tem que ser servo de Deus, servo dele. Ele está desesperado, tem que pagar as contas dele agora, né? A Record, tudo aí. Ou você pensa que ele vai tirar do bolso dele para pagar funcionário, pagar as empresas dele agora no mês de março? Não, que isso. Você é que tem que trabalhar, acordar às 5 horas da manhã, né? Trabalhar a semana inteira, o mês inteiro, para depois levar limpinho lá no envelope para ele. Afinal de contas tem que pagar lá o pessoal da Fazenda. A Fazenda já acabou, né? Mas Marcelo, quando tiver esses reality show de novo, por que você não vai lá? Vai participar lá da casa, da Fazenda, né? Pois é, do jeito que você é lisa, é bem capaz de você ganhar. Pagar os atores da novela Gênesis, né? Eles precisam receber. E as pessoas estão certas, são profissionais, estão ali trabalhando para você receber. Centenas de funcionários no Brasil inteiro precisam receber, né? Ainda mais na pandemia dessa. Ninguém pode ficar sem dinheiro, não. E ele vai pagar com quem? Os funcionários dele. Com o seu dinheiro. É por isso que ele te chama de servo. Você está abaixo de servo, obreiro, jovem, evangelista, membro. Vocês estão abaixo de servos. Aliás, abaixo de escravos. Porque o escravo, o senhor, pelo menos, o senhor de engenho, pelo menos dá um pedaço de pão a ele, um copo de água. Nem isso vocês recebem. Vocês recebem esculacho, esporro. Vai para o banco, colocam vocês no banco. Tem gente pensando aí, deve ser, que banco? O Digimais? O banco original? Aquele da financeiro? Não. Você não sabe o que é banco? Eu vou lhe explicar. Banco é assim, quando eles invocam com o obreiro, que o obreiro não quer fazer o que eles querem, que o obreiro não quer se submeter a eles, aí eles mandam a pessoa tirar o uniforme. Esse uniforme, quando você vai aí ver os obreiros tudo arrumadinho, eles compram com o dinheiro dele. Eles mandam eles tirarem o uniforme, colocar uma roupa comum e vir para a igreja sentar no banco no meio do povo, para que todo o povo fique olhando e fique perguntando o que é que aconteceu com essa pessoa. Ele não é obreiro da igreja, não está aqui servindo? Então as pessoas ficam olhando, deve estar em pecado, deve ter aprontado alguma coisa, deve ter isso, deve ter aquilo, deve ter... E tem obreiros que ficam se submetendo a isso. Que na verdade não são obreiros, não são nada, eles são filhos de Deus. Mas se submete, é também uma idolatria, tem idolatria por esse uniforme, né? Porque tem gente que nunca foi nada na vida, aí quando ele está ali dentro, ele se sente o rei, ele se sente o dono do templo de Salomão, da Record, de tudo. É isso que o Macedo quer que ele pense, que ele é dono de alguma coisa, que ele faz parte de alguma coisa. É igual um peão que trabalha numa empresa grande, que ele diz, eu trabalho em tal empresa. Como se a empresa fosse dele, daqui a pouco ele é despedido, às vezes sem direito a nada. É o que o pessoal aí mais fazem, né? Então, depois do Senhor Jesus Cristo passar por tudo isso, derrotar a morte, o pecado, o diabo, Adão, aí ele disse, está consumado, pronto, acabou, tudo que ele tinha que fazer, ele fez, agora é só alegria, né? E aí, depois ele volta, ressuscita, né? Volta, faz outra reunião. Antes de subir para o céu, conversa com todo mundo. E não tinha só os 12, não. Tinha os 12 e mais 500 pessoas, segundo a Bíblia. Quando ele subiu aos céus na presença de todos eles. Mas antes dele subir, ele disse, preste atenção. É isso, isso, isso e isso. Mas quando o Consolador vier, ele vos guiará a toda
toda a verdade. Tá vendo? Jesus disse: eu vou subir e vou enviar o Consolador. Quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. Só uma pergunta, ele já veio? Eu creio que sim. Quando o Consolador vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ah, se eu estou lá nessa hora. Senhor, só um minutinho. Quer dizer que tudo isso aqui que o Senhor fez aí, esses milagres, cura de ceguinho de Jericó, todas essas coisas aí, todos esses sinais que o Senhor fez aí, tudo isso aí não é a verdade ainda? Não, ele ia dizer, não, isso aí não é a verdade, não. Se preocupe não, que o Consolador, eu vou subir e ele vai descer. Ele vos guiará a toda a verdade. Eu diria de novo, Senhor, sem querer ser chato, não é o Macedo que vai me ensinar a verdade? O Valdemiro, a Igreja Católica, o Papa, as religiões, as filosofias religiosas. Não é um palestrante que vai me ensinar a verdade. Não é o livro de São Cipriano, o Alcorão, a Bíblia. Não. A Bíblia vai ter algumas informações a respeito de mim. Mas fique tranquilo. Quando o Espírito vier, eu vou subir e ele vai descer. Vai estar dentro de você. Aí você pode ler o que você quiser. Você pode ver o que você quiser. Porque ele vai estar dentro de você e vai lhe dizer se é verdade ou não. O que é meu e o que não é. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe muito bem separar aqui na Bíblia o que é o que não é de Deus. Eu aqui na Bíblia, eu vejo um monte de mentira, eu passo batido. Eu vou para o meu objetivo, eu vou buscar. A Bíblia para mim só serve para tomar informação. E tem gente idolatrando até a Bíblia. Tem coisa na Bíblia que Jesus nunca falou, eu sei onde está. Eu pego os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, passo 5 meses mostrando para você onde está todas as mentiras. O livro de Apocalipse, então, da primeira letra até a última, tudo mentira. E tem 8 bilhões de seres humanos na face da Terra com medo desse livro, desse falso João. Inclusive os crentes principalmente. E o pior, anunciando o tal do Apocalipse. Que nós vamos ler também, vamos desmascarar esse João mais uma vez, que não é João coisa nenhuma. Não é João Batista, nem João Evangelista, nem nenhum dos apóstolos. Porque os apóstolos já tinham morrido. Eu vou lhe mostrar de novo quem é esse picareta, esse sem vergonha desse João. O Macedo leu aí uma carta do Apocalipse. Mandou o pessoal lê as cartas do Apocalipse, que cada uma delas pode ser você. Eu estou também no Apocalipse. Deve ser a besta que eles falam. O anticristo. O anticristo. Anticristo não é um homem não. Se você está aí, está pregando votos, campanha, sacrifício, está chamando as pessoas para ir para esses covios, se você está aprendendo com Valdemiro, com Macedo, com Silas, esse falso evangelho que está por aí e anunciando para as pessoas, você também se torna um anticristo. Anticristo é todo aquele que está pregando contra Jesus. Não é um homem só. Olha, vai aparecer um homem e o chip da besta e o dragão com 2 rabos assim, 2 chifres no seu... Nós vamos desmistificar esse falso Apocalipse e esse picareta chamado João do Apocalipse, que é um líder religioso, não tem nada a ver com Jesus. Inclusive, esse livro de Apocalipse nem estava alguns séculos atrás na Bíblia. Foi colocado aqui para tocar o terror, meter medo e trocar o terror, principalmente naqueles que não querem dar dinheiro para os líderes religiosos. E as pessoas nessas falsas igrejas ouvindo Apocalipse, comendo as unhas, né? Depois estão tudo aí com depressão, síndrome do pânico, medo da vida, da morte, do inferno, do diabo. Por quê? Estão sendo aterrorizadas por esses líderes religiosos. Olha, irmão, aquele medo. E o lago de fogo. Macedo leu aí a carta aos Éfesos. Agora, ontem. Leu, né? Falando.
Se eu não me engano agora, dia 2 de fevereiro de 2021. Procura o vídeo dele aí na internet, você vai ver ele lendo a carta às Éfesos. O primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor é aquele, você ficar que nem um besta lá, né? Quando você chegou na Universal, entrou nessas igrejas Assembleia, Deus é amor, que Deus ali não tem negócio de Deus é amor, ali o Deus deles ali é pavor, né? Nessas seitas aí que eles dizem que é a igreja. Quando você entrou, ele quer dizer assim, quando você entrou aqui você era tão bestinha, você dava tudo que tinha, até o seu papagaio. Agora você fica ouvindo esses canais de denúncia, não quer dar mais nada, não quer me sustentar. Volte ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Veja as suas obras. Ele dizendo que Jesus disse isso, tanto o falso profeta Macedo como o falso João do Apocalipse, né? Olha as suas obras. Que obras? Você é salvo por obras? Se você é salvo por obras, então você não precisa mais viver pela fé. É só você pegar um caminhão de dinheiro, dar para Deus, né? Fazer bastante obras. Quando você chegar no céu, você diz, não, eu tenho o direito de ficar aqui porque eu fiz bastante obras. Aí Deus vai falar para você, você não quer sentar aqui no meu trono, não? Rapaz, você é tão bom, você é bom mesmo, hein? Você é tão bom, você não quer sentar aqui no meu lugar? Não, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu fui pro templo de malandrão, eu não roubei, não matei, não pensei nada de errado, nunca fiz nada errado. Dei dinheiro, dei dízimo, dei oferta, ajudei a comprar a Record, não sei o quê. Que bom, né? Ganhou bastante almas, né? Pois é, olha, eu tô olhando você aqui, com certeza você é mais justo do que eu. Senta aqui no meu trono, vai. Pois é, né? Então, irmãos, acorde para Jesus, povo de Deus. Pois é, você não tem culpa disso. É por isso que nós estamos aqui, combatendo o bom combate. É esse o bom combate, da mentira contra a verdade, da verdade contra a mentira. Então o Senhor Jesus disse, quando eu subir, o Espírito Santo desce, e ele que vai estar dentro do seu espírito, olhando com os seus olhos, ele dentro de você vai lhe mostrar o que é o certo e o errado. Isso chama-se discernimento de espírito. De espírito. Hoje eu leio a Bíblia com alegria. Tem um monte de mentira aqui, mas eu sei muito bem o que é que eu... Quem é você para falar que a Bíblia tem mentira? Quem sou eu? Um abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, Filho de Deus, amado, carta de Cristo, bom perfume de Cristo, mais que vencedor, assim como você também é, mas está escravizado na mão dos líderes religiosos. Você é a mesma coisa. Quem é você para falar de João, de Paulo? O que é que tem João? João é meu irmão, o verdadeiro, né? Não esse aqui do Apocalipse. O Espírito Santo, eles partiram, já fizeram o trabalho deles. Paulo, João, Pedro, todo mundo fez sua parte, já estão na glória agora, estão só aguardando Jesus se manifestar para a gente fazer a festa. Com corpinho novo, 0 bala, igualzinho aquele que Jesus apareceu no terceiro dia, né? Não é que ele ressuscitou no terceiro dia, não, ele ressuscitou na sexta-feira mesmo, nem isso eles sabem, né? Porque só é revelado aos filhos de Deus. Ele apareceu domingo, mas não quer dizer que ele ressuscitou domingo. Ficou deitadão lá, na sexta, no sábado, o dia inteiro, viu? Né? Inclusive ele deu fim naquele corpo, sabe para quê? Para ninguém empalhar, fazer uma múmia e dizer que era ele. Lembra que ele fez com o corpo de Moisés? Deus fez a mesma coisa, deu fim nos dois corpos, tanto no dele como no de Moisés, lá no Velho Testamento. Tá vendo como Deus é sábio?
Senão eles faziam uma múmia. Tem gente achando múmia de faraós aí, né? Imagine se não ia achar. Aí dizer, não, ele não ressuscitou não, está aqui ó, a múmia dele aqui, ó, vamos adorar a múmia dele. Sem ver nada, estão adorando, né? Jesus de madeira, de tudo, imagine com a múmia dele. Né? Pois é. Ele quem, irmão? O Espírito Santo. Agora eu pergunto, Jesus já subiu? Já. Se ele subiu, o Espírito Santo o quê? Já desceu. Ah, mas ele estava só nos apóstolos. Não, os apóstolos já fizeram o trabalho dele. Quem tem que fazer agora no século XXI? Quem está vivo agora? Quem está se mexendo? Pelo menos nós estamos vivos ainda aqui. Somos nós quem temos que anunciar. O Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O século é diferente. Mas as pessoas precisam de ajudas do mesmo jeito como aquelas. São pessoas de carne e osso, sangue, nervos, ossos, células, tudo igualzinho àquelas de 2000 anos atrás, desde o tempo de Adão até hoje. São as mesmas pessoas, os mesmos seres humanos, com os mesmos problemas. Né? Só que agora já tem um cartão de crédito novinho, a vitória. É o Evangelho da graça de Deus. Então receba essa palavra, pegue o seu cartão de crédito carregado, sem limites, que o Senhor Jesus Cristo já lhe deu, e pare de ficar pagando para esses líderes religiosos para receber o que já é seu gratuitamente. Pois pela graça sois salvos, já foi salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus quem lhe deu esse cartão, sem limite. Então procure receber o Evangelho do amor e da graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, gente. Se inscreva aqui no canal Mensageiro da Graça. Vocês estão com medo do Macedo? Não vai aparecer o seu nome, nada não. Pode se inscrever aí, tá bom? Grande abraço a todos.